Observamos também que Marcos, ele trata neste capítulo sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Observamos que ele trata também sobre a cura de um cego em Betsaida. Marcos também fala sobre a confissão de Pedro. E Marcos também, ele prediz a morte e a ressurreição de Jesus. E concluindo este capítulo, observamos que ele fala que os discípulos de Jesus devem levar cada um a sua cruz. O que nos chama a atenção, meus amados e queridos irmãos, dentro desse texto que nós lemos, e aí é onde nós nos apegamos dentro deste capítulo, falando sobre a necessidade da autonegação, também em nós observarmos o valor que tem a nossa alma e o perigo de nos enganarmos, querer enganar a Cristo e enganando a si mesmo. Então nós podemos identificar dentro desses versículos que nós lemos, esses 3 pontos importantes, certo? A necessidade da autonegação, porque observamos que no versículo 34, veja como é que Jesus Cristo, ele fala, Marcos narrando, ele diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Observamos, meus amados irmãos, que Marcos, ele vem trazendo as palavras do Senhor Jesus Cristo e nos chama a atenção sobre esta autonegação. Aqueles que querem servir e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Observamos que tem um texto que João, ele deixa isso bem claro, Jesus Cristo, ele dizendo: se alguém quiser lhe servir, lhe siga, e aquele que lhe segue é honrado pelo Pai. E nós aqui já falamos sobre este assunto, um assunto também muito maravilhoso. O que nos chama a atenção é que Jesus Cristo, ele nos chama para nós abraçarmos a cruz. Amados, quando a palavra de Deus nos fala sobre a cruz, primeiro, literalmente falando, observamos que a cruz representa exatamente momentos de dores e de angústia. Por quê? Porque nós observamos, e a história nos mostra claramente, que uma pessoa em sã consciência, nesta época, jamais ousaria falar a palavra cruz. Por quê? A crucificação era um método dos romanos para massacrar, humilhar e matar aqueles que eram anarquistas, aqueles que vinham para trazer a desordem, vinham para trazer o caos. Então, aqueles que morriam em morte de cruz, era uma morte dolorosa, mas era uma morte lenta. Então, observamos em que falar em cruz se fala já de uma renúncia. Falar em cruz se fala de escárnio. Falar em cruz se fala exatamente a pessoa negar-se a si mesmo. Falar em cruz se fala sobre sofrimento. Falar em cruz se fala de nós negarmos a nós mesmos para alcançarmos o céu de glória. Então, primeiramente, a cruz, literalmente falando, fala de dor, fala de angústia, fala de escárnio. Por acaso não foi assim que Jesus Cristo foi acusado? A Bíblia Sagrada nos diz que os sacerdotes condenaram Jesus pelo crime religioso e depois levaram para Pilatos. E o que nos chama a atenção é que
quando foi decidido que Jesus Cristo ia morrer em morte de cruz, colocaram Jesus Cristo e alguns soldados ao seu redor. E esses soldados, eles eram especialistas, eles eram treinados para humilhar, eles eram treinados para pressionar o infeliz, eles eram treinados para zombar e deixar o infeliz, aleluia, todo, aleluia, arruinado. A Bíblia Sagrada nos diz em que os soldados chegaram para Jesus e tiraram-lhe logo as vestes e colocaram um manto, colocaram exatamente umas vestes, um manto escarlate, e pegaram um pedaço de pau, que era um caniço, disse: olha, tu estás dizendo que és reis, tu queres desconstituir exatamente César, então tu toma o manto aí, tu pega aí este pedaço de pau, é o teu cetro, pega aí, tece aí uma coroa de espinho, coloca na sua cabeça. E os soldados começavam agora a zombar de Jesus: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Havia logo uma pressão psicológica, amados, para aqueles que morriam em morte de cruz, porque morrer em morte de cruz era tudo aquilo que a sociedade rejeitava que o cidadão fazia. E agora vem Jesus Cristo, ele usando a palavra cruz, falando exatamente que nós devemos abraçar esta cruz. Ora, amados, e abraçar a cruz, como nós já falamos, requer renúncia. Abraçar a cruz, nós vamos em oposição a este mundo. Veja como Jesus Cristo ele diz aos seus discípulos e aqueles que estavam com ele: se alguém é uma condição sua, é você quem decide. Aleluia, porque tem muita gente que tudo culpado é Jesus, o culpado é Jesus, o culpado é Jesus. Não, amados, a decisão é sua. Se quiser seguir a Jesus, se quiser ser salvo, se quiser ter perdão perdoado, se quiser morar no céu, negue-se a si mesmo. Ninguém está aqui obrigado. Nós não servimos a Jesus com a faca no pescoço. Você tem de servir, você tem de aceitar. Não, senhor, não, senhor. Nós servimos a Jesus livremente. Por quê? Porque nós reconhecemos o que ele fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Podemos ver que o ensinamento de Jesus para corrigir adiante os seus discípulos o objetivo da natureza do seu reino, que não é comida e nem bebida. Esta leitura nós observamos que nós deveríamos fazer essa leitura diariamente. Todo dia nós lemos esse texto. Todo dia nós refletimos sobre esse texto. Quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. O que nos chama a atenção, e nós podemos aprender com isso, que há necessidade de autonegação se quisermos ser salvos e tornarmos discípulos de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, eu devo negar a mim mesmo. Negar o meu eu, negar a mim mesmo, dizer como diz, aquela oração perigosa que muitas vezes nós oramos: Pai nosso que estás no céu. Oração perigosa, pastor Mael? Oração perigosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí nós começamos agora também a nos comprometer. Venha a nós o teu. E o que é reino? É o domínio. Venha o teu domínio sobre mim. Mas tem gente que está dizendo: eu sou crente,
mas meu braço não é. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não pise meu pé não, porque se você pisar, eu vou sair da espiritualidade e vou entrar na carne. Jesus Cristo está dizendo, negue-se a si mesmo. Aquele que o governo de Deus está sobre ele. Ele diz, como disse o apóstolo Paulo, não vive mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Caia sobre mim o teu reino. Aleluia. Você pode fazer essa oração comigo? Pai nosso que estás no céu. Está com medo? Tenha medo não. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Agora, se você estiver disposto, você diga, e seja feita a tua vontade. Será que Jesus Cristo pode fazer a vontade dele mesmo na tua vida? Quando o vento sopra a favor do nosso barquinho, como é bom ser crente. Tudo a favor. Pão na mesa, queijo do reino na mesa, a melhor bolacha na mesa, aquela manteiga que só, aleluia, na sua mesa tem quando o vento sopra ao favor, aleluia. E quando começa a faltar o queijo, faltar a boa manteiga, até a margarina que faz mal, que entope a veia do coração, ela falta também. Você pode dizer, venha a nós o teu reino, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Porque servir a Jesus, amado, não é somente, coisa boa. Não. Esses pastores, esse pessoal que vive pregando por aí, dizendo, venha irmão, você não vai sofrer mais não. Ele é um mentiroso, amados. Jesus Cristo está dizendo, tome a sua cruz. E quem leva a cruz sofre. Quem leva a cruz chora. Abachora manara baíca, machora macai. Quem leva a cruz é rejeitado, é mal compreendido, porque está levando a cruz. Mas tem uma coisa, quem leva a cruz, um dia vai trocar pela coroa de glória. Aleluia. Diz ao teu irmão aí, não largue a sua cruz. Tem cruz que é pesada, viu? Tem cruz que é pesada, mas a graça de Deus que está sobre nós nos ajuda a nós levarmos a nossa cruz dia após dia. Abachora macarabaíca, abachora manai. Devemos estar cientes, amados, que a salvação é totalmente através da graça. Escuta só. A nossa salvação não depende daquilo que fazemos. Que é isso, pastor? Claro que é. Eu não aceito e fico irritado quando alguém começa a passar, ou mesmo mal vem sobre a pessoa, e diz assim, foi Deus que mandou. Não. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é o autor do mal. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos filhos de Deus? Tenha certeza que é filho de Deus. Ele pode castigar, ele pode açoitar, para nos corrigir.
Agora, jamais Deus vai querer te jogar no chão para te pisar como se fosse um Zé Ninguém. Qual o pai que faz isso com o seu filho? Não faz, irmão. E por que o mal vem sobre nós, pastor? A Bíblia Sagrada nos diz, o pastor de Jerusalém, pastor Tiago, que isso vem por causa da soberba, ou mesmo por causa da ganância do homem. Então ele começa a nascer, diz o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que começa a ser gerado um bebezinho, se chama cobiça. Começa a cobiçar algo, começa a cobiçar. E uma vez esse bebezinho sendo alimentado, ele vai crescer. E depois você vai gerar esse bebezinho, vai sair esse bebezinho. E esse bebezinho se chama pecado. Estamos debaixo da graça de Deus, mas quando saímos desse guarda-chuva que é a graça, nós estamos expostos a todo o mal que está aí fora. Muito bem, vamos voltar ao nosso assunto. Então observamos, amados, que a salvação é através da graça divina. Quem morreu, quem entregou a sua vida para nos resgatar, foi o Senhor Jesus. Então a salvação depende de nós aceitarmos a Cristo e sermos julgados no Calvário, como nós já fomos. Julgado no Calvário, ele pega a cédula que nos acusava, crava na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada nos diz que justificado fomos pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele diz: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se Cristo já tem justificado? Amém, amados? Amém, amados? Muito bem. A salvação é oferecida gratuitamente no Evangelho, não esqueça disso. Aos principais dos pecadores, olha lá, sem dinheiro e sem preço. Quem quiser botar a mão no bolso para pagar a salvação, não adianta, porque a salvação é de graça, acabou-se, não se paga para ser salvo. Vamos lá? Pela graça sois salvos, Efésio diz, pela graça sois salvos. Agora, escuta só, Cristo salvou, Cristo me perdoou, aleluia, pastor, hoje sou livre. Agora, precisamos estar bem ciente que todos que recebem esta graça precisa da prova dela. Ora, o pastor Tiago, ele diz o seguinte: eu tenho fé. E o outro diz: a fé sem as obras é morta, então eu tenho as obras. Aí outro diz: bem, tu tens a fé e eu tenho as obras. Agora, prova que tu tens fé. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu sou crente, eu sou liberto. Prove que você é. E como é que eu provo, Pedro, que sou liberto, que eu tenho Jesus na vida? Vivendo uma vida
diferente, vivendo em novidade de vida. Eu tenho Jesus, mas eu continuo nas mesmas práticas que eu vivia quando estava no mundo. Que prova há que tem Jesus? Quem tem Jesus está liberto. Você pode dizer ao seu irmão: quem tem Jesus está liberto, não é escravo do pecado. A Bíblia Sagrada nos diz que todo aquele que vive no pecado, o seu senhor é o pecado. Mas nós não vivemos no pecado, não. Nós vivemos em Cristo Jesus. E se vivemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém, amados? Agora, se nós somos salvos, precisamos provar isto, ou da realidade da fé, levando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Aleluia. Olha, escuta o que eu vou dizer. E a cruz que nós carregamos é mais maneiro do que o fardo do pecado. Um certo dia, eu conversando com um obreiro, com um pastor, e eu disse a ele: o senhor já disciplinou fulano de tal? Não, não disciplinei ainda não, e eu já tinha pedido umas 3 vezes, discipline ele. Era outro obreiro. Não, porque tem a família. Eu disse: então carregue o pecado dele. Ele parou, olhou para mim e disse: pecado é pesado. Eu disse: então largue e discipline ele. Afaste ele do rol de membro. Na outra semana ele chegou e disse: pastor, já está disciplinado. Não carregue pecado de ninguém. A cruz que nós carregamos é mais leve do que o fardo do pecado. Então, dá uma batidinha assim no teu irmão e diz assim: então não larga a cruz não. Bate assim: não larga a cruz não. Aleluia. Carrega ela, vai com ela. Leva ela, certo? E vai contando a Jesus, porque você está seguindo a Ele. Aleluia. Esteja bem ciente que ninguém entrará nos céus sem tribulação, sem dores. Teve um período, amado, que o povo começava a pregar, a pessoa estava com a dor nos dentes. Pastor Isaac sempre falava isso: com a dor nos dentes é pecado. Não, irmão, foi falta de higiene bucal, né? Aí o dente apodreceu, vai para o dentista, ou ele vai obturar ou vai arrancar, e a dor vai passar. Sim ou não? Está lá o irmãozinho, Deus deu a condição dele comprar um carrinho um pouco cansado, e o carrinho quebra, aí o outro passa e diz: larga esse demônio, irmão. Não, irmão, é o carrinho que já está cansado também. Ele só teve a condição de comprar aquele Fusquinha, aquela Brasília, aquele Chevette, né? Aquele Uno, né? Embora que os Uno é bem aprumado, aquele Uno, então está cansadinho, ou mesmo não teve muito cuidado, precisa trocar, precisa ir no mecânico, ajeitar. Mas tem gente que tudo que vê é demônio, demônio aqui, demônio ali. E eu fiz nada com demônio, irmão. Um certo dia o irmão chegou para mim de outra igreja, não vou dizer da onde, diz assim: lá na sua igreja não expulsa demônio. Cadê que lá o povo não se manifesta? Eu disse: na igreja que eu sirvo não é lugar do demônio, é lugar de Jesus. A sua igreja é que lugar do demônio, mas aqui, o lugar aqui é de Jesus. Eu fiz negócio com demônio, irmão. Eu fiz foi com Jesus.
Jesus é meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu amigo fiel, Jesus é o meu amigo que me sustentei, Jesus é o meu amigo que ouve as minhas conversas e não conta para ninguém, amigo confidencial, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, observamos que quando nós abraçamos a cruz, isso não quer dizer que a gente vai ficar livre de dor, de sofrimento, ou de conflito neste mundo. Estamos na terra, amados, estamos lutando. Cada um deve contentar-se em tomar a sua cruz da doutrina e a cruz da prática. Aí vamos dar uma paradinha. Escuta só. A cruz da doutrina e a cruz da prática. A cruz do asseverar uma fé que o mundo despreza. Eu não sei quantos aqui na escola já foram ridicularizados por dizer e confirmar que o homem não veio do macaco. Eu levei uma nota, um baica de 0, quando eu estudava no João Pessoa Guerra, ali em Garaçu. A professora passou o semestre quase todo dizendo que o homem veio do macaco. Macaco. Eu sou preto, mas não sou macaco. Que história veio do macaco? E eu cheguei para ela e disse, professora, o homem não veio do macaco. Eu disse, pois eu vou botar essa questão na prova. E se você não disser que não veio do macaco, eu vou lhe dar 0. Tá certo, professora. E não é que a bendita colocou lá, de onde o homem veio. Eu disse, foi Deus quem criou. Um baica de 0 que eu levei. Foi Deus quem criou, professora. Esta fé que Deus é o Criador de todas as coisas, muitos ficam ridicularizados com isto. Mas a fé é uma cruz que eu abracei. E a fé me diz, e as Escrituras me falam, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. É a palavra de Deus que fala. Observamos que a cruz do asseverar uma fé que o mundo despreza. Que fé é esta que o mundo despreza? O homem está no charco de lodo. O homem está na sarjeta do pecado, praticando tudo aquilo que o seu Senhor é o pecado, ele oferece. De repente o homem vem à casa de Deus ou escuta a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra no seu coração. Daqui a pouco ele começa a chorar e começa a dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aleluia, aceita Jesus. O mundo olha e diz, fulano, está com conversa, rapaz. Fulano já praticou tanta desgraça, fulano já pecou tanto, fulano fez isso. Então, esta fé para eles não serve, mas para aqueles que teve o encontro pessoal com Jesus, está dizendo, hoje sou feliz com Jesus ao meu lado caminhando, vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Perdido andei neste mundo.